Então, nós tínhamos parado no, no slide 186, em que, no texto de Luz do Caminho, diz: deseja somente o que é inalcançável, é inatingível, porque sempre recua. E aí, aquele dizer que nos traz muita perplexidade. Entrarás na luz, mas nunca tocarás a chama. O que o mestre quer dizer nesse versículo? O objetivo inatingível é o domínio universal de Atman, em que a energia do desejo se transmuta em forra, a força criadora do macro e do microcosmo. Quando um mestre está atuando no mundo exterior e precisa operar certas ações que nós chamaríamos quase de milagres, de grandes transformações, ele usa exatamente essa força, Forhat. Ele invoca Forhat, que é essa força que nada pode parar para produzir aquilo que nós chamaríamos de milagres, de fenômenos. É a força criadora que é utilizada tanto no macrocosmo como no microcosmo. Para, por exemplo, se o mestre precisa fazer uma expansão de consciência, ainda que momentânea, num discípulo, para que ele entenda a profundidade de algum ensinamento, ele utiliza essa força de forra para abrir a consciência do discípulo. Pode parecer estranho, mas o mestre faz isso. Vocês estão, eu reitero que a qualquer momento que desejarem expressar uma opinião, sugerir algo ou fazer alguma pergunta, vocês podem interromper. Pois não, Penha, você precisa abrir o... Você não abriu. Agora, Ah, tá. É o seguinte, Raul, eu acho que eu li em um dos seus livros alguma coisa. Isso é aquilo que é simbolizado pelo elefante e pelo boiapis, a força do Forrat, é isso? Fala. Forrat é a força primordial, transformadora, que os mestres de sabedoria usam quando eles desejam fazer algum fenômeno no mundo físico. Essa é Forra. Agora, ela é algo que está num patamar superior daquela linha de força que existe em cada um de nós, que, em virtude do nosso estágio evolutivo, se expressa como desejo. Mas, quando nós conseguimos uma considerável expansão de consciência, aquilo que para o ser humano comum se expressa como desejo, passa a se expressar como uma
ordem para o universo, para que os agentes criadores, que nós chamamos de anjos, venham e usem, nos ajudem ativando essa força criadora que é forra para os grandes fenômenos, vamos dizer, no mundo exterior. Isso é forra. Continuamos? Ou você tem alguma dúvida ainda? Mas é isso que é simbolizado pelo boi ápis no Egito e o elefante no hinduísmo? É isso? É essa força? Irmã, eu não tenho conhecimento dessas tradições para lhe dizer que é isso. Eu posso lhe dizer que na tradição oriental, a energia do desejo é transmutada na força criadora de Forrat. Eu não consigo dirimir a sua dúvida, responder ao que você está querendo. Obrigada. Pois não. Então, continuando, esse fenômeno é inatingível, porque o iniciado que entra no mundo da luz percebe que, por mais que ele avance, a fonte da luz, a chama primordial, sempre recua. A chama primordial é aquilo que a tradição esotérica oriental chama de Adi, primordial, a chama primordial. Então, está sempre recuando porque tem um nível superior, sempre um nível superior que essa força atua. Porque existem inúmeros planos e subplanos na natureza. E Forra é essa força que atua nos diferentes planos que permite ao iniciado aquele que tem o contato com os agentes criadores, o que nós chamamos na tradição ocidental de anjos, os agentes que cuidam, que atuam com essa força primordial, que baseia-se na chama primordial, na força interior última do universo, que é Adi. Daí ser chama primordial Adi. Como Atma expressa a vontade divina, para entrar nesse plano, o discípulo precisa abdicar de sua vontade própria e entregar-se à vontade de Deus. Parece muito simples. Ok, então tá, eu vou abdicar de minha vontade própria e que seja feita a tua vontade, Senhor. É muito fácil a gente falar, mas quando a gente experimenta em meditação dizer seja feita a tua vontade, Senhor, e não a minha, e a gente entra num estado de consciência superior, a gente verifica como, na verdade, nós ainda guardamos várias demandas para com o mundo, que eu quero isso, eu preciso daquilo, eu desejo aquilo outro. Então, aquele desnudar-se da vontade própria para se tornar um instrumento da vontade divina, da vontade superior, que é
vamos dizer, direcionada pelos mestres para o bem da humanidade, para o bem de todos, e não para o interesse pessoal, isso aí é um salto em consciência considerável. Até mesmo os iniciados podem não ter alcançado inteiramente esse, esse desnudamento. Nossa meta pode ser vista como alcançar o topo da montanha. Mas quando alcançamos o topo dessa montanha, nós percebemos que existe outra montanha perto, que a nossa consciência consegue perceber que é mais alta, um estado de consciência mais elevado do que aquele que tínhamos alcançado, que simbolicamente é referido como sendo o topo da montanha. E esse processo continua sempre. Esse é o significado da evolução infinita. Com a primeira iniciação, alcançamos um certo nível de iluminação. Eu imagino que todos nós estaríamos desejando alcançar esse primeiro nível de iluminação que ocorre com a primeira iniciação. Mas esse é o primeiro nível. Existem muitos outros níveis e nós iremos alcançar. Esse é um ponto muito importante. Não vamos imaginar que a iniciação, a expansão de consciência é uma coisa para um futuro distante. Ele será distante na medida em que nós acharmos que ele será distante. Nós temos que nos determinar que é a vontade de Deus, a vontade divina, que nós alcancemos a iniciação, a iluminação. Portanto, este é o meu caminho. É isso que eu me determino a seguir, a procurar alcançar. A iniciação como um caminho. Alcançamos a primeira iniciação, depois teremos que trabalhar para alcançar a segunda. Trabalhar para alcançar a segunda, porque nós teremos constantemente que nos desnudarmos, não é da roupa, é da consciência de todas as coisinhas que a gente acha que deixou para trás, mas, na verdade, nós ainda temos apegos. São esses apegos que nós temos que deixar de lado para podermos dizer de coração: seja feita a tua vontade, Senhor, e não a minha. Procurem meditar e perguntar ao seu eu superior se vocês estão dispostos a se despojarem dos seus desejos, de suas metas humanas, para se entregarem a essa busca interior, esse desabrochar progressivo da luz interior que nos fará alcançarmos a iniciação, inclusive iniciações superiores. Não é só uma primeira iniciação, e depois tem uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta, que nos transformará em mestres de sabedoria. Aí
terminou a coisa, não é? A jornada encerrou. Somos mestres de sabedoria, mas existem níveis de iniciação superiores à quinta iniciação, uma sexta, uma sétima, uma oitava. É dito que o Senhor do mundo, do nosso mundo, tem a 10ª iniciação. Então, nós temos um pouquinho de caminho pela frente, mas todos nós vamos alcançar a iniciação e continuarmos a progredir, porque todos nós somos agulhas divinas que ansiamos, como é dito na parábola do filho pródigo, todos nós somos filhos pródigos que deixamos a casa do Pai e ansiamos retornar para ela. E nós retornaremos para a casa do Pai com realizações para entregar ao divino genitor, que desabrochamos a nossa luz interior e passamos a ser benfeitores da humanidade. Então, com a primeira iniciação, alcançamos certo nível de iluminação. Essa iluminação, porém, vai crescendo com cada iniciação rumo ao adeptado. Mas não para de crescer com o adeptado, pois existem outras iniciações no caminho super-humano. Esse é o significado da eterna expansão de consciência sem jamais tocar a chama, alcançando níveis cada vez mais deslumbrantes de luz, mas sem jamais tocar a chama. O Senhor Buda nos ensina que não faz sentido discutirmos sobre questões metafísicas como o princípio e o fim, porque véu após véu vamos levantar, mas vamos encontrar véu após véu a nos esperar. Ou seja, não há limites para a glória e o esplendor que nos aguardam. E não aguardam só fulano ou beltrano, aguarda cada um de nós, porque cada um de nós é uma expressão do filho pródigo. O filho pródigo tem que voltar à casa do pai, mas vai voltar com realizações para entregar ao Pai Celestial. E essas realizações são as iniciações mais elevadas que nós iremos alcançar. Pode ser que não venha a ser alcançada no final desse ano. Talvez não seja alcançada no final dessa vida terrena que nós estamos agora cursando, mas será no final da nossa jornada como alma. Alguma pergunta, alguma sugestão? Continuamos. Então, do texto de Luz do Caminho, deseja ardentemente o poder. E o poder que o discípulo deve cobiçar é aquele que fará com que ele apareça como nada aos olhos dos outros. Que coisa estranha! É por isso que a pessoa comum não entende os ensinamentos superiores
que são voltados para aqueles que estão comprometidos com a jornada interior, com o retorno à casa do Pai. E isso será alcançado por todos nós. Não é por fulano e beltrano somente, por todos nós. E a jornada será mais rápida dependendo da nossa entrega. Entrega, sim, entrega ao nosso eu superior, entrega dos nossos desejos e ambições para o nosso eu superior, que tem um objetivo já estabelecido, como que se fosse uma mensagem escrita no coração. Volte para casa, filho, filha querida, porque lá é o seu lar, aonde ficarás por toda a eternidade. O poder que nos faz aparecer como nada aos olhos dos outros é o poder da humildade, em que evitamos os holofotes da fama. É o poder de fazer as coisas que precisam ser feitas sem buscar o crédito pelas realizações. Minhas irmãs, meus irmãos, esse é um ponto que a gente tem que dar uma paradinha. O que nos faz aparecer como nada aos olhos dos outros é o poder da humildade. Será que nós temos esse poder da humildade? Nós desejamos progredir na senda, porém evitando os holofotes da fama, sem mostrar que eu sei, que eu posso, que eu já progredi, que eu já recebi alguma iniciação. É o poder de fazer as coisas que precisam ser feitas. Vocês sabem as coisas que precisam ser feitas na vida de vocês? Esse é um momento de reflexão. O poder da humildade é o poder de fazer as coisas que precisam ser feitas, sem buscar o crédito por essas realizações. Só cada um de nós poderá dizer para si mesmo, para o seu ser de luz interior: eu me entrego, seja feita a tua vontade e não a minha. Como disse o discípulo para Jesus, cada um de nós vai precisar dizer a mesma coisa. Para alcançarmos o poder de nos tornarmos ignorados pelo mundo, precisamos, em primeiro lugar, acabar com todo o desejo pessoal. Acabar com todo o desejo pessoal. Vamos dar uma paradinha de 1 minuto e refletirmos. Eu estou pronto para acabar com todo o desejo pessoal? Eu estou pronto para dizer de coração: seja feita a tua vontade, Senhor, e não a minha. Estamos prontos para fazer essa entrega interior, esse despojamento de nossa vontade pessoal. É por isso que
O discípulo maduro sabe que é muito mais prudente trabalhar sem estar no foco das atenções. Quando alguém mostra pelas suas ações, mais do que pelas suas palavras, que ele se entregou à vida espiritual, que ele verdadeiramente é um discípulo. Pode não ser um iniciado, mas é um discípulo, porque se entregou. Seja feita a tua vontade, Senhor, e não a minha. Quando a gente é capaz de fazer isso, aí sabe que o que é intuído para ele que precisa ser feito, deve ser feito sem alarde, da forma mais simples, mais direta, com um coração humilde e não com um senso de importância e grandiosidade. O homem que trabalha sem levar em consideração seus próprios interesses e está sempre disposto a permanecer no background, não será compreendido pelas pessoas comuns. O que há de errado com essa pessoa? Ele trabalha tanto, é tão dedicado, mas está sempre dizendo que o mérito é do outro, não reconhece o seu próprio mérito, tem alguma coisa de errada com ele. Sim, ele está errado em não seguir os ditames do pequenino ego que quer ser vangloriado e aceito pelos outros como um líder, como uma pessoa importante. O ocultista não está preocupado com a gratificação do ego. Não, isso fui eu que fiz. Você, se precisar de alguma informação, pergunte para mim. Não, não é essa a atitude do verdadeiro ocultista. Ele está exclusivamente voltado com a realização do que deve ser feito. Por isso, procura realizar o trabalho que lhe compete da melhor maneira possível, sem perder tempo em se promover. São muito poucas as pessoas no mundo que fazem aquilo que precisa ser feito sem se promover. Não, não, isso aqui fui eu que fiz. Você, se precisar de alguma coisa, você me pergunte. Então, pega o mérito, isso é meu. Essa não é a atitude do discípulo. O ocultista é seguidamente considerado como uma pessoa sem força de vontade, pois está sempre pronto a ceder a respeito dos inúmeros pequenos detalhes da vida diária. Porém, toma uma posição firme em questões de princípio. Então, nos detalhes da vida cotidiana, o ocultista, o verdadeiro discípulo, cede sempre. Ah, você gostaria de cuidar disso? Pois não, que bom que você está disposto, porque é algo importante a ser feito. Não vai dizer que é algo difícil de ser feito. É algo importante a ser feito. Que bom que você está disposto a assumir esse encargo. Muito bem. Essa é a verdadeira atitude do ocultista, do discípulo que está no caminho.
Continuamos? O tempo afeta o poder. Por um lado, desgasta o poder mundano. No entanto, fortalece o poder espiritual com o crescente amadurecimento do indivíduo, levando a uma progressiva expansão da consciência. Então, aquele que está engajado na vida espiritual é um discípulo, é um verdadeiro ocultista, ele faz tudo aquilo que a sua consciência diz que precisa ser feito, sem procurar tomar a glória por ter feito aquilo. Não, isso aqui está sob meus cuidados. Não, assume os encargos sem assumir a liderança. A liderança virá naturalmente pelas pessoas que vão perceber, que vão entender que aquela pessoa é alguém que está dedicado à vida espiritual. E por isso pode e naturalmente vai voltar-se para ele para orientação sobre o caminho. O ocultista precisa ser sábio em seu comportamento social. Como isso é importante? Saber o que dizer e quando ficar calado. Se ele quer recomendar suas doutrinas, não deve ofender o mundo sem necessidade. Eu coloquei sem necessidade sublinhado porque, às vezes, o ocultista, o verdadeiro ocultista, sabe que ele precisa tomar uma atitude que irá contra aquilo que o mundo acha que é natural, que é esperado, e ele toma essa atitude, mas sem se vangloriar, explicando que, olha, eu acho que isso tem que ser feito, que isso precisa ser feito dessa forma, porque isso será mais rápido, não vai criar muitos óbices, dificuldades com a sociedade, com os líderes. Então, é uma forma sábia de explicar o que precisa ser feito, e ele vai e faz aquilo que sabe que precisa ser feito, mas sem assumir liderança. Uma liderança será naturalmente colocada em suas mãos por aqueles que verão que ele é um sábio, uma pessoa dedicada ao bem de todos. Continuamos. O poder da realização interior obtido em meditação pode parecer insignificante para o homem do mundo, mas não para o ocultista. O poder de realização interior obtido em meditação. Todos nós que meditamos por algum tempo, meditamos com mais profundidade, sentimos uma força interior, como uma luz, a nossa visão se torna mais clara
para o discernimento das coisas da vida, das coisas do mundo. Essa é a luz prática que nós desenvolvemos, a luz do discernimento. Não é luz saindo pelo topo da cabeça, é a capacidade de fazer as coisas certas, porque isso nos é como que indicado naturalmente em meditação, durante a meditação ou após a meditação. Então, esse poder pode parecer insignificante para as pessoas do mundo, mas o ocultista sabe que ele está sendo cada vez mais intuído para fazer a coisa certa. Isso é um poder, um grande e importante poder na vida de cada um de nós. E cada um de nós vai alcançar esse poder da realização interior, na medida em que nós nos dedicamos constantemente na meditação. É um poder natural que desabrocha. A gente passa a sentir que deve seguir esse caminho, que deve fazer aquela coisa, que deve ser mais paciente, que deve ter mais entendimento das necessidades e dos anseios das pessoas. Então, essa orientação interior será sentida por aqueles que meditam meditação profunda. Isso será uma realização que não vai faltar para quem desenvolver esse poder interior. Então, passamos então para uma nova etapa. Isso em luz do caminho. Deseja fervorosamente a paz. A paz que deves desejar é aquela paz sagrada que nada pode perturbar e na qual a alma desabrocha da mesma forma que a flor santa desabrocha sobre as águas tranquilas das lagoas. Então, nós sentiremos, na medida em que começarmos a alcançar estados meditativos mais profundos, uma paz. Nós sentimos que não há necessidade para fricções, para atritos, para celeumas, para disputas nesse mundo. Porque, naturalmente, nós vamos dizer: seja feita a tua vontade, Senhor, e não a minha. A paz que o discípulo deve desejar ardentemente não é a paz deste mundo, que depende das circunstâncias exteriores e, portanto, pode desaparecer a qualquer momento. Isso aí é óbvio quando a gente para um pouquinho para pensar, verifica que para a pessoa desse mundo, o seu estado de paz pode ir por água abaixo com algumas circunstâncias
que nós não queremos ver no mundo. Situações que nós não queremos enfrentar na vida. Mas aquele que alcançou a verdadeira paz, olha para tudo na vida como se fosse um filme, está passando. E a gente observa. Quando chega no momento apropriado que a voz interior diz: você deve agir nesta circunstância desta forma para promover o bem geral, a pessoa então vai agir, porque está sendo intuída pela luz interior. Somente quando alcançamos a paz, podemos dá-la aos outros. Isso aí é tão óbvio, ninguém dá aquilo que não tem. É um ditado popular, mas a gente muitas vezes acha que pode trazer a paz para os outros quando a gente não está num estado de paz interior. Então, a gente só pode dar a paz que alcançou em seu coração. Ser capaz de fazer isso é certamente um esplêndido poder, pois a vida da maioria das pessoas está consumida pela preocupação, ansiedade, inveja, raiva e rancor, que são o oposto da paz. Vocês gostariam de fazer alguma observação? Na senda do ocultismo, a paz é um pré-requisito para o progresso. Vou repetir. Na senda do ocultismo, a paz é um pré-requisito para o progresso. As emoções perturbadoras devem ser superadas pelo discípulo, tanto para suas práticas meditativas, como para a harmonia de seus relacionamentos. Eu vou fazer uma pergunta retórica que ninguém deve responder. Vocês têm total harmonia em seus relacionamentos? Sabemos como é difícil alcançarmos essa harmonia. Pessoas podem estar inquietas, querendo tirar satisfação, impor seus pontos de vista para conosco, mas nós devemos desenvolver uma atitude de serenidade, de ouvir tudo que os outros tenham a dizer. Está bem, muito obrigado por me trazer essas informações. Eu vou pensar a respeito. Pronto. Desarma a bomba. Eu vou pensar a respeito. Então, nós precisamos estar em harmonia com nossos relacionamentos se queremos seguir o caminho espiritual. A paz interior é a anticâmara do samadhi. Quando o yogi desliga-se das emoções e dos pensamentos deste mundo, que na tradição oriental chamam de pratyahara, ele entra num estado de paz que é o precursor da expansão de consciência que leva ao conhecimento do real. É nessa paz que se dá o desabrochar da alma. A consciência é
totalmente retirada do mundo exterior e direcionada para o mundo da paz, da luz, do amor e da alegria. Esse estado é referido por Jesus como nascer de novo. Eu imagino que muitos de nós tivemos um momento assim de hesitação quando lemos na Bíblia nascer de novo, que nós devemos nascer de novo. Esse nascer de novo tem implicações tão profundas, porque é desenvolver uma consciência nova para com as coisas do mundo. Mesmo que tenhamos pessoas que venham a discordar da gente, até mesmo mostrar-se ofensivos, ingratos, mesmo assim, nós vamos mostrar sabedoria, não é dizer que aceita. Tá bem, eu vou pensar, obrigado pelo seu ponto de vista, eu vou pensar a respeito. Pronto. Mas vocês estão vendo que nós sabemos como é difícil mostrar serenidade com pessoas que estão sendo desagradáveis e até mesmo agressivas para conosco. Todos nós já passamos por isso e é possível que nós não tenhamos adotado a atitude mais sábia, mais equilibrada, mais sensata com as pessoas que são insensatas. Então, é nessa paz que se dá o desabrochar da alma, a consciência totalmente retirada do mundo exterior e direcionada para o mundo da paz, da luz, do amor e da alegria. Esse é o estado que Jesus chamou de nascer de novo. Eu acho que nós podemos parar nesse ponto e eu convido vocês a darem o seu ponto de vista, expressarem o que acharam desses pontos que nós abordamos hoje. Que bom que todo mundo está disposto a nascer de novo, a adotar uma atitude diferente para com as adversidades, para com as pessoas que não estão no mesmo estado de espírito que nós estamos alcançando em virtude da meditação profunda que estamos fazendo. Porque esse estado de consciência não vem assim à toa. A gente não pode abrir um livro e dizer, não, agora eu vou ter esse estado de consciência. A gente tem que abrir o coração. Chamar o eu interior, Deus em nós, para que aquiete nossas emoções, nossas reações para com o mundo, para que possamos ser aquilo que é a nossa missão. A missão de cada um de nós é se tornar um portador da luz. A missão, repito, a missão de cada um de nós é nos tornarmos um portador da luz. Que venhamos a trazer luz nesse mundo de escuridão, de incompreensão,
de atitudes agressivas para que a gente possa ser um elemento transformador, um elemento que traga paz e luz aonde existe escuridão e agressão.